Meus irmãos, eu meditava no que falar para a igreja hoje e me veio um assunto que o texto, algumas vezes ele se torna repetitivo para a igreja, mas a gente vai meditando e vai recebendo coisa nova da parte de Deus. Primeiro livro dos Reis. Capítulo 18. Versículo 21. Vamos ler o 19. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel, no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá ou Azera, que comem da mesa de Jezabel. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se é Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Versículos 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, saíram sobre os seus rostos, e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amados irmãos, a Bíblia é muito clara em enfatizar que sempre houve declínio espiritual. Não acontece somente no tempo odierno, ou seja, em nosso tempo. Tivemos aí quase 3 anos com os templos fechados, trabalho só em casa, e aquela consistência do avivamento estava como que indo embora. Foi o que sentimos. E estamos retornando, embora convivendo aí um pouco ainda com a Covid, ela ainda existe, e outras epidemias. Também tem o lado da frieza espiritual de muitos. E isso tem causado problema para todo aquele que se deixa levar pela frieza espiritual, pelo indiferentismo, não atentar para a necessidade de ter uma vida na plenitude do Espírito Santo, de ter uma vida de conformidade o que Deus quer para cada um de nós. Elias
encontra Israel num cenário um tanto quanto difícil. Mas é interessante como ele fala com Acabe. Os irmãos sabem, a última vez que eu preguei aqui, falei por ele estar na beira de um córrego, de um riacho, estar com a viúva. Não vou voltar ao mesmo assunto. Mas hoje quero observar o que ele disse para Acabe depois do encontro com Acabe. Obadias deu recado, disse para Acabe que Elias queria falar com ele, e ele veio. E Elias diz: agora, pois, envia e ajunta a mim todo Israel, todo, plenitude. Deus sempre dá oportunidade para todos. Deus não quer ninguém excluído. Deus não quer um mais fervoroso e o outro menos fervoroso. Deus não quer um mais crente e o outro menos crente. Deus não quer um mais forte porque ora e o outro menos forte porque não ora. E o nosso desenvolvimento espiritual, ele se dá de acordo com as nossas ações, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com o nosso propósito. Se não tiver propósito, não vai acontecer aquilo que Deus tem para nós. Então, Elias chega e diz: eu quero todo Israel. Não é para sentenciar Israel. Eu quero a presença de todo Israel perto a mim, porque eu trago algo de Deus para Israel. Israel está precisando tomar uma decisão. Israel está precisando mudar de atitude. Nessa inércia, nessa frieza, estagnado como está, não pode ficar. Eu estou arriscando a minha vida. Era a posição de Elias. Eu estou arriscando a mim mesmo. Só tem um profeta com coragem de encarar essa realidade agora, que sou eu. Era a posição de Elias. Mas eu preciso falar com todo Israel. Ele diz: até quando Israel vai ficar nessa oscilação? Tem hora que quer seguir a Baal. Tem hora que se lembra de Deus. Porque Deus deixa as suas marcas em nosso coração, em nossa vida, em nossa memória, em nossa família. Não tem como se desviar e não ter as marcas de Deus. Não tem como estar distante. Pode estar lá na droga, pode estar lá no bar, pode estar no vício, usando droga lícita ou a ilícita, mas sempre que se teve um dia encontro com Deus, vai se lembrar de que Deus um dia operou em sua vida. Pode sair aqui e ter a vida degenerada, pode divorciar, pode ir para baixa moral, mas lá onde estiver, vai se lembrar que um dia Deus trabalhou em sua vida. E Elias sabia disso. Israel tem marcas de Deus. Israel sabe que foi escolhido por Deus. Israel sabe que Deus escolheu e ama a todos os israelitas. Mas aí, com o tempo, começou a se perder. Começou a vir uma frieza espiritual e aceitavam o que eles viam nos cultos a Baal. Que situação deplorável. Eu me preocupando com isso, eu digo: meu Deus, olhando a tua palavra, nós não estamos também em determinados momentos, hoje, tão flexíveis, a aceitarmos
o que o mundo está oferecendo. E às vezes aceitamos com muita naturalidade o que é imposto a nós. Não, mas é assim mesmo. Não, nós somos defensores dos princípios passados por Deus para nós. Existe um princípio passado por Deus para nós. E nós precisamos preservar esses princípios. E aí fica nessa dúvida, trazendo para uma linguagem bem fácil de entendimento, Elias estava dizendo: em cima do muro não pode ficar. Todos têm o livre-arbítrio. Deus não subjuga, não prende, não força ninguém. Deus não coage ninguém a servi-lo. Agora, é necessário uma decisão. Você quer Baal? Por decida-se por Baal. Agora, se quiser Deus, Deus está esperando por ti. Deus está pronto a te abençoar. Deus está pronto para te encher de todos os poderes, de todas as virtudes que Ele tem para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. É interessante, é a reação do povo. Elias fez o desafio, e a Bíblia é clara, está aí no versículo 21. Porém o povo não respondeu nada. Deu o silêncio como resposta. É ruim para a gente lidar com o silêncio. A gente tentar conversar, tentar dialogar, e a resposta ser o silêncio. Que decisão nós podemos tomar diante do silêncio? O silêncio, ele impõe medo. O silêncio, ele impõe vulnerabilidade. Eu me sinto mais fraco, eu me sinto receoso, eu me sinto com medo, porque eu tentei conscientizar uma realidade e a resposta que eu tive foi o silêncio. Meus amados irmãos, o silêncio, ele abate a nossa autoestima. A mulher é casada com um homem, forma-se um casal, mas muitas vezes o silêncio, ele é uma sentença bem pesada, que fere o coração, como se fosse muitas vezes uma lanceta, algo perfurante, que fura o coração da pessoa. Eu queria falar com você, eu queria dialogar com você, e você só tem como resposta o silêncio. Faz mal. Você perde a autoestima. Como eu vou conversar? Como eu vou dialogar? Se o que eu tenho de resposta é o silêncio. O silêncio não é bom. E o povo aqui não respondeu nada para Elias. Todo Israel na presença dele. Ele querendo resolver algo tão especial para Israel. Sair da frieza espiritual. Mas o povo calou, não disse nada. Mas quando o chamado, quando a missão prevalece, quando você busca um bem, você tem que perseverar. Você não pode desistir. Elias mostrou, se eu já passei quase 3 anos na beira de um riacho, completei 3 anos e meio na casa de uma viúva, eu sei o que é dificuldade, dá para eu encarar essa dificuldade agora. Dá para eu encarar o desafio. Me deram o silêncio como resposta, mas eu vou continuar. E ele continuou. Então, diz o versículo 22, disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Mas eu quero chamar a atenção de vocês. Me tragam aí 2 bezerros. Nós vamos agora para o ritual do sacrifício. Tragam 2 bezerros, vocês podem escolher um, o outro é o meu. Eu não tenho nenhuma preferência. Eu não tenho nenhuma escolha particular por nenhum dos bezerros. Vocês podem escolher, fazer todo o ritual. Eu só quero uma coisa,
é que não acenda fogo. Vocês podem fazer isso. Nós vamos ao Carmelo, nós vamos lá sacrificar e oferecer o sacrifício a Deus. O Deus que responder com fogo, esse será o Senhor. Aí ele já colheu uma palavra da igreja, a igreja de Israel, versículo 25 ou 24. Aí já tem uma resposta, o povo não ficou mais em silêncio, não. E todo o povo, estava todos atentos, ouvindo as propostas, e aqui diz, e todo o povo respondeu, e disseram, esta palavra é boa. A primeira eles não disseram nada, que era boa também. Até quando vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vão ficar nessa posição? Silêncio total. Mas nós vamos para o desafio. Nós vamos agora imolar os animais para o sacrifício. E vamos clamar a Deus. O que responder com fogo, esse é o Senhor. Esse é o Deus verdadeiro. E o povo disse, é boa essa palavra. Mas dá para nós, como crentes, ver a fragilidade humana. É boa essa palavra. Talvez um psicólogo, alguém que estuda muito, psicologia forense, alguma coisa disse, não. Israel tem mesmo um vínculo com Baal. Por que eles disseram que era boa essa palavra? Se Baal responder com fogo, nós vamos dizer que Baal é o Senhor. Já pensou um crente dizendo que Baal é o Senhor? É boa essa palavra. E tem muitos crentes que muitas vezes fazem uso da conjunção adversativa. Mas, porém, você sabe, mas fico acreditando em bobagens por aí afora. Crê em muitas bobagens, mas isso tal e tal. Não, nós precisamos de firmeza diante do nosso Deus. Nós não aceitamos. Era para ter dito, era lá no começo. Eu vou decidir hoje, não quero jamais ter nenhum vínculo com Baal. O que eu quero é o Deus como meu Senhor. Mas Elias insistiu, vale mais a insistência e ver esse povo voltar para Deus. Eu não posso desistir, o prejuízo vai ser muito grande se Israel ficar todo o tempo nessa posição espiritual. Se Israel ficar ligado a Baal, ficar ligado ao Deus do céu, eu não posso, nós temos que encarar o desafio. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Quando foi tudo montado, o ritual já em evidência, eles começaram a clamar. Os profetas de Baal começaram a clamar por Baal. A Bíblia é muito clara em dizer, saltavam sobre o altar que tinha feito. Os profetas saltando. O que adianta um profeta saltar sem ter Deus que veja o que ele está fazendo? É por isso que nós temos cuidado, porque muitos estão saltando como profeta, e não é Deus que está mandando saltar. A ação não é do Espírito Santo, é fruto de um emocionalismo, é fruto somente de como que meros religiosos e fanáticos. Eles estavam saltando como fanáticos, ocupando a posição de profeta, mas resultado positivo não tinha nenhum. Depois eles passaram a gritar, e Elias diz, gritem mais alto, gritem. Grito também
não resolve o problema de quem é suposto ou pseudo profeta, porque muitos pulam, muitos gritam e não acontece nada. Não, de maneira nenhuma. E eles ficaram nesse estado de que, vivendo um emocionalismo muito forte, pulando e gritando até o meio-dia. E aí perderam o senso crítico, começaram a se mutilar, passar lancetas no seu corpo, ficaram todos ensanguentados. Profeta não, que é falso ou pseudo-profeta, não mede consequência. Não mede consequência. Precisamos ter cuidado e orientar, porque o falso profeta, ele não tem pena nem de si. Ele se auto-sacrifica. Se a pessoa não tem pena de si, ele vai ter pena de quem? Se ele não tem dó de si, ele vai ter dó de quem? Ele se auto-sacrifica. E eles começaram ao meio-dia. E depois do meio-dia, diz a palavra de Deus, até na hora do sacrifício da tarde, ou seja, às 3 horas da tarde, eles profetizaram. E começaram a profetizar. Você leia o texto, que você vai ver. Eles profetizaram, profetizaram, profetizaram. Não aconteceu nada. Não existe profecia sem Deus que fale. A profecia verdadeira é quando Deus fala. A profecia verdadeira é quando Deus está falando na boca do profeta. É aí que é a verdadeira profecia. Louvado seja o nome do Senhor. Só pulo, só grito. Não, profecia que está acontecendo algo. Não, e muitos estão sendo enganados. Tem pessoas sofrendo, achando que alguém está profetizando. É profecia vazia, inócua. Ela não tem nenhum sentido. Não tenha medo disso, de maneira nenhuma. E não tenha medo de profecia ameaçadora, sem ter Deus falando. Porque o profeta, repito, não tem pena, o falso profeta ou o pseudo-profeta. Ele não tem dó nem de si mesmo. Você vai estudar um pouquinho mais em casa? Vamos para o versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Vamos ler a palavra de Deus. Eu creio que tenho a confirmação dos teólogos que aqui tem. Eu creio que cada um concorda com o que a Bíblia está dizendo. O que é que Elias está dizendo? Israel, desde de manhã que nós estamos diante dos 450 profetas de Baal. Desde de manhã, vocês viram, eles pularam, eles saltaram, eles gritaram, eles profetizaram, não aconteceu nada. Vamos agora deixar os profetas de Baal para lá e venham para cá. Fiquem diante de mim. Fiquem agora diante de mim, para vocês observarem a diferença. O que é um ministério profético sem Deus e o que é um ministério profético com o Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso. Venham para cá, vamos esquecer eles para lá. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Segundo a história, desde o juiz, existia um altar, e até mesmo lá no Carmelo, vários cumes, vários montes, existia um que era sagrado, porque ainda não existia o templo de Salomão. Então não tinha um lugar certo, uma casa para adoração, e Israel respeitava esse lugar. Lá tinha o local de se oferecer sacrifício a Deus, de ter um encontro com o Deus Todo-Poderoso.
Porque hoje nós podemos ter um lugar nesta casa, neste templo, é lugar de encontro com Deus, mas nós podemos também ter um lugar sagrado. Em casa, no quarto, você pode ter um lugar que você pode fazer dele o seu altar para estar na presença do Deus vivo. Lá no seu quarto, foi o que disse Jesus. Entra, lá é o teu lugar secreto, é o teu altar secreto, e entra na presença do teu Deus. Fala com Ele, fala com o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! E Elias pegou 12 pedras, referente às 12 tribos de Israel. Como diz a palavra de Deus, então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Era como se ele dissesse: não dá para começar com o altar quebrado. Altar tem valor. Altar tem valor. Vamos restaurar. Não é pulo que vai resolver. Não é grito que vai resolver. Não é falsa profecia que vai valer. Nós precisamos primeiro restaurar o altar. Vamos com calma, vamos restaurar o altar. Vamos restaurar o altar. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Ele está falando do passado, do encontro de Jacó com Deus. Ele se lembrou: existe um Deus que muda a situação. Existe um Deus que muda o homem. Existia um Jacó, um trapaceiro, mas um dia ele foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Então ele muda. O altar está quebrado, vamos restaurar o altar, que Deus vai mudar essa situação. Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que muda. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele muda as situações. E é com isso, o pregador Elias começa a chamar a atenção de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Tudo que formos fazer, igreja querida, façamos em nome do Senhor. Vamos fazer para a glória do Senhor, para a honra do Senhor, por amor ao Senhor, em dedicação ao Senhor. Vamos fazer tudo para agradar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia! Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então arrumou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, o cumprimento do ritual. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: faça a segunda vez. Fizeram a segunda vez. Disse ainda: vamos fazer isso pela terceira vez. Vamos molhar mais, vamos molhar a lenha, vamos molhar o novilho que está aqui esquartejado, cortado, separado. Vamos molhar cada vez mais, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: aí veio o segredo da vitória. Ó Senhor, o que está acontecendo agora? Elias diz: tu és o Deus do Velho Testamento, como era assim, que aceita o sacrifício, tu aceitas o holocausto. Senhor, o altar está reparado, o novilho está no ponto de ser oferecido. Agora eu me dirijo a ti, não saltando. Eu me dirijo a ti não gritando. Eu me dirijo a ti não profetizando o que o Senhor nos mandou, mas eu me dirijo a ti em oração. O altar está restaurado, aleluia.
o sacrifício, a oferta a ti está aqui. Porque quando formos para a presença do Senhor, precisamos estar com o altar restaurado, o altar em dia. Nós precisamos estar com a vida em ordem. E depois que tudo estiver arrumado, nós vamos nos dirigir ao Senhor em oração. Não é gritando não, é em oração. Ele se dirigiu ao Senhor em oração, dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Pense nessa oração. Eu quero te pedir duas coisas aqui na minha oração. É que o Senhor se manifeste, para que esse povo entenda que tu és Deus em Israel. Primeiro que tu és Deus, tu és Senhor, e eu sou teu servo, eu não sou mais do que isso. Eu só quero que fique provado que eu fui aprovado por ti na posição de servo. Se o Senhor responder a minha oração, eu vou ficar feliz demais. Que tu és Deus. Se teu marido, minha irmã, está te humilhando, você ore a Deus para Deus se manifestar como Deus. Ele como teu Deus. E que seu marido te veja como serva de Deus. Não queira ocupar outra posição diante de Deus, mas ocupe a posição de serva de Deus. Esteja na posição de serva. E podemos analisar o contrário. Se a mulher dá de cabeça, humilha o marido, não quer estar com o marido, quer ser senhor, que ele ore e diga: eu quero que o Senhor se manifeste como Deus. Mostra que tu és Deus e que eu sou teu servo. Se alguém chegou para te humilhar, o desafio é grande. Pede a Deus para se manifestar como Deus. Ele é quem é Deus, Ele que é Deus, Ele é quem é o Senhor. E nós somos somente servos. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Eu quero que fique provado para Israel hoje que eu sou teu servo. Que o Senhor me escolheu para te servir. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. E que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Eu não fiz nada aqui de mim mesmo. O que estou fazendo aqui é porque o Senhor está me dando a palavra. É porque o Senhor está me dirigindo. Eu tenho sido obediente à tua palavra. Eu tenho sido norteado por tua palavra. Eu tenho, Senhor, acompanhado o que diz a tua palavra. É por isso que eu quero que o Senhor se manifeste, para ser provado que eu sou teu servo. Porque quem domina a minha vida é a tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus mais uma vez. E aqui ele vai direto ao coração de Deus. E que tu fizeste tornar o seu coração para trás. É interessante, o homem de Deus, quando ele vai profetizar, falei agora há pouco, que muitos quando vão profetizar, ai de ti, se falar isso, é ameaçando todo o tempo. O que é que fez Elias? Na posição de profeta, eu quero que o Senhor se manifeste, e o povo reconheça que tu és Deus, e que teu coração tornou atrás. O Senhor já tinha me falado que estava zangado com Israel. O Senhor foi atrás de mim para esse momento. O Senhor está zangado, o Senhor está chateado. O teu coração, Senhor, está magoado com esse povo. Mas eu quero que tu se manifeste agora, para esse povo entender que tu não está mais com raiva dele, não.
Que o Senhor, que esse povo compreenda que o Senhor ama esse povo. Que o Senhor voltou da ira, que o Senhor torne o teu coração para a posição, não de um Deus irado, que se o Senhor continuar irado, tu mata todo mundo. Israel fica sem chance, não tem nenhuma condição de sobrevivência. Agora mostra que tu és Deus, mas não está mais irado, não está mais zangado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Sabe o que aconteceu? Caiu fogo do céu, sem nenhum pulo, sem nenhum grito, só obediência. Caiu o fogo do céu. Deus fez um grande avivamento em cima de um monte naquela hora, louvado seja o nome do Senhor, e consumiu o holocausto. Ou seja, Deus disse: aceito o holocausto. Bem diferente das ofertas de Caim, muito diferente. Deus consumiu o holocausto, eu aceito, sim, Elias, o que você está oferecendo a mim. Está provado que eu sou Deus de Israel, está provado que tu és meu servo, está provado que você está falando a minha palavra, está provado que eu amo esse povo, eu não estou mais zangado, eu quero ver esse povo vivo, e que se afaste completamente de Baal, e que não fique no mundo, que não fique na vaidade, mas se volte para mim. Está provado que eu estou dando mais uma oportunidade. E para quem? É para os privilegiados? É um grupo seleto? Não, é para todo Israel, é para todo o povo de Deus, porque Deus quer a casa cheia, como tem Atos dos Apóstolos capítulo 2, e ele encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, porque a bênção de Deus é para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele dá oportunidade para todos, ele quer ver todos cheios do seu Espírito. Louvado seja o seu nome para todos sempre. Ninguém se sinta diminuído, não. Você é escolhido de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Depois que algo fenomenal, extraordinário aconteceu ali, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, aí veio o temor. Deus está neste lugar, Deus está nesta reunião, Deus visitou novamente Israel. Vamos prostrar, vamos colocar nosso rosto em terra mais uma vez, aleluia. Vamos nos responder vamos nos arrepender das nossas ações, das bobagens que fizemos acompanhando Baal, muitas vezes achando que a fertilidade da terra, sem Deus não tem terra fértil. Quantas vezes acompanhamos Baal, nós erramos, mas agora vamos nos prostrar, colocar o rosto em terra. E lá era num lugar não apropriado, mas lá no teu altar, na tua casa, você pode colocar o rosto em terra. Você diz que era higiene, você tem uma toalha de rosto, limpinha. No dia que você quiser chorar, bote a sua toalha de rosto no chão, coloca teu rosto no pó e fala com o Deus vivo, fala com o Deus Todo-Poderoso. Chora nos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus, adora ao Senhor, aleluia. Volta-te para Ele, louvado seja o seu nome para todo sempre. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não adiantava nem profeta de Baal olhar e dizer: mas você não estava naquele dia, naquela reunião, você nos ouviu. Esqueça, profeta de Baal, que eu sou servo do Deus vivo. Eu tenho um Deus, eu tenho um Senhor, é o Deus do céu, é o Deus Todo-Poderoso, e que o Senhor nos guarde no seu amor, não só hoje, mas eternamente. Nós vamos ouvir um hino com o irmão André. E vamos servir a Deus com uma grande oferta para o seu trabalho. Esquecendo de novo. Dia de manter lei 1.
Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia, Jesus. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque chorar, chora nos pés do Senhor. Tem Jesus como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Me guardaram desse jeito, eu desisti porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. E o crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair mil ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Me guardado desse jeito, eu não desisti porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar no braço de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, descansar nos braços de Jesus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor.